Fala aí, galera alvinegra, mais uma vez aqui junto de vocês aí, trazendo conteúdo aí sobre esse grande jogo de amanhã, essa grande finalíssima da Conmebol Libertadores 2024. Vamos ver se a gente consegue fazer aí um apanhado daquilo que foi a campanha do Botafogo até aqui, tá ok? Antes, porém, gostaria de pedir aí mais uma vez aquela galera aí que tem assistido os nossos vídeos aí, que ainda não se inscreveu no nosso canal, dê essa moral pra gente, se inscreva no nosso canal, é muito importante. Quero aqui agradecer aos nossos 300 inscritos. Porra, show de bola, graças a Deus. Eu tinha um sonho de 250 e hoje nós somos 300. E eu gostaria muito de chegar a 350 com esse título da Libertadores, se Deus quiser. Eu gostaria muito de chegar a 400 com o título do Campeonato Brasileiro. Nós temos totais condições para isso. Mas eu queria te pedir que estivesse se inscrevendo no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário. É muito importante para que o vídeo possa subir, chegar a mais pessoas. O nosso vídeo que nós fizemos na véspera do jogo contra o Palmeiras já bateu mais de 1000 visualizações. A gente nunca tinha chegado nem perto disso. Então esse vídeo aí foi um vídeo que, a galera chegou junto, deu cento e tantos comentários, 70 e tantas curtidas ou mais, sei lá, enfim. E isso aí, é muito importante. Nós conseguimos chegar aí a mais de 1000 visualizações porque você comentou, porque você se inscreveu no nosso canal, porque você compartilhou. Faça isso pela gente aí, dê essa moral pra gente. Quem sabe a gente consegue chegar aí o ano que vem, já pro Campeonato Carioca, beirando os 500 inscritos. A nossa intenção é chegar o ano que vem para o Campeonato Brasileiro aí com mais de 500, 1000 inscritos. Quem sabe o nosso canal chega o ano que vem e bomba aí. E para isso depende de você estar dando essa moral para a gente, divulgando, comentando, se inscrevendo, valeu? Conto com o apoio de vocês. Vamos lá. Nós, torcedores do Botafogo, vivemos um momento assim excepcional na nossa história. Vivemos um êxtase. Nós vivemos uma euforia quase que incontrolável por conta daquilo que o Botafogo tem feito. Nunca na história nós conseguimos chegar tão longe de um título tão importante, né? Nós estivemos perto em 2017, perdemos aquele jogo para o Grêmio e tal, mas o nosso time era limitado. O ano passado nós não conseguimos desenvolver uma boa campanha, vínhamos muito bem e acabamos tropeçando aí pelo final e tal. Mas assim, apesar daquela campanha não ter sido muito boa, ela nos conduziu à pré-Libertadores. E era sobre isso que a gente queria estar falando hoje. Eu vou estar trazendo para vocês hoje todos os confrontos entre Botafogo e os seus adversários na Libertadores, para que nós pudéssemos estar chegando hoje, véspera do jogo mais importante da nossa história. O nosso Botafogo, nosso glorioso Botafogo, é um time formado por, aliás, tem na sua história, né, grandes nomes. Nós temos nomes importantíssimos na história do futebol brasileiro e mundial. Nós temos Garrincha, nós temos Zagallo, nós temos Didi, nós temos Leônidas, nós temos Zagallo, uma infinidade de jogadores que marcaram a história no futebol brasileiro e no futebol mundial. Mas nós nunca conseguimos conquistar um título tão importante. E isso é fundamental para que a nossa história seja completa. E eu estou muito confiante, muito confiante. Eu não vou cravar aqui que o Botafogo vai ser campeão da Libertadores, assim como eu cravei lá diante do jogo do Palmeiras que o Botafogo venceria e nós vencemos, porque uma final ela tem um contexto totalmente diferente de um jogo de 3 pontos. Uma final tem ingredientes que às vezes fogem do nosso controle, e eu não vou aqui ser louco de chegar e cravar que o Botafogo vai ser campeão. Porém, eu acredito muito nesse título. Time por time, nós temos um time melhor que do Atlético Mineiro. O time do Atlético não vive um momento bom. Não acredito que o Milito tenha usado de estratégia, colocando jogadores reservas nos jogos do Brasileiro para poder manter um mistério. Eu não acredito nisso. Fase a fase. O Atlético jogou também com seus titulares e também não foi bem. Fez uma final pífia diante do Flamengo pela decisão da Copa do Brasil. Foi muito mal. Então assim, já teve uma entrevista aí do dono
do Atlético, de parte da sua diretoria, dizendo que o jogo era um jogo muito longo, que o Botafogo ia ter muita dificuldade, porque seriam 120 minutos de jogo. Me deixou a impressão de que eles vão jogar na retranca, jogar na defesa, assim como fizeram naquele jogo do Brasileiro. E o Botafogo tem dificuldade de furar retranca, isso é uma coisa notória. Mas assim, por se tratar de uma final, da importância desse jogo, da grandeza que é esse jogo, eu acredito muito que nós temos totais condições de furar essa retranca. E também, como eu disse, né, em vídeo anterior, não há bem que nunca se acabe, nem mal que dure para sempre. O outro mal que nós precisamos quebrar é furar retranca. E amanhã pode ser esse dia, tá ok? Então eu vou trazer aqui para vocês o que foi a campanha do Botafogo, que começou no dia 21 de fevereiro, né, diante do Aurora. Nós enfrentamos o Aurora lá na Bolívia, um jogo difícil, nós estivemos assim com aquela dificuldade da estreia, um certo nervosismo, e o jogo terminou 1-1. No jogo da volta, foi um passeio, foi um vareio do Botafogo. O Botafogo passeou no estádio Newton Santos, passeou. E o final do jogo, 6-0 Botafogo. Isso deu uma motivação muito grande para os nossos atletas, para que eles pudessem estar encarando o jogo seguinte, né? Nós entramos na segunda rodada, né? Na segunda fase da Libertadores, da pré-Libertadores. E isso deu um ânimo muito grande para enfrentarmos o Bragantino, que até então, né, pela campanha que fez o ano passado, seria um time muito difícil de ser batido. E não foi realmente fácil. Hoje, chegando aí, hoje dia 29 de novembro, o Bragantino está aí praticamente rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Mas lá no início do ano, né, quando fomos enfrentar o Bragantino, não era um jogo fácil. Não era um jogo fácil. Mas o Botafogo venceu jogando no Engenhão por 2-1, um jogo difícil, um jogo pegado. E lá em Bragança Paulista o jogo foi 1-1. Também foi um jogo muito difícil. O Júnior Santos passeou nos dois jogos, passeou. O Capixaba, né, até falou que o Júnior Santos não era o melhor ponta que ele tinha pego, que ele tinha marcado, tentou desdenhar do Júnior Santos, e o Júnior Santos simplesmente acabou com a vida do Capixaba. Aliás, acabou com a defesa toda do Bragantino, né? E o Botafogo venceu 2-1 no primeiro jogo, no Engenhão, e empatou em 1-1 lá em Bragança Paulista. Aí veio o sorteio da fase de grupos, né? Tão sonhado grupo. E assim, o sorteio, eu não sei como vocês vão analisar, mas o sorteio foi assim muito pesado para o Botafogo. Foi muito pesado. O Botafogo já vinha de uma pré-Libertadores, fazendo jogos difíceis, se cansando mais, e pegou um grupo muito pesado. No grupo do Botafogo tinha Júnior Barranquilla, LDU e Universitário, talvez o time mais fraco. Mas por muitos analistas, esse grupo foi considerado o grupo mais pesado da Libertadores. Considerado o grupo mais pesado da Libertadores. E aconteceu um fato interessante, né? Quando estava acontecendo o sorteio, que, aliás, um pouco antes, né? Muitos presidentes de clubes estavam torcendo para não pegar o Botafogo. Eles identificavam naquele momento que o Botafogo era um dos times mais fortes da competição. Então muita gente não queria pegar o Botafogo. E o Botafogo caiu num grupo muito difícil, com altitude, com times fortes, né? Times que liderando seus campeonatos regionais. Enfim, muita dificuldade. E para piorar a situação do Botafogo, o Botafogo me perde o primeiro jogo, jogando em casa contra o Júnior Barranquilla por 3-1. A comissão técnica do Júnior Barranquilla na época até falou, né, que eles iam lutar pela segunda vaga provavelmente com a LDU, porque a primeira vaga seria do Botafogo. Acabou que o Júnior ficou com a primeira e o Botafogo com a segunda. Então o Botafogo perdeu em casa 3-1 para o Júnior Barranquilla. Isso foi um resultado, foi um balde de água fria na torcida. A torcida ficou ali muito desanimada. E no jogo seguinte, nós fomos jogar contra a LDU na altitude de Quito. Uma situação muito complicada, muito complicada. Todo mundo que joga na altitude diz o quão é difícil jogar na altitude. E o Botafogo foi lá. Era a estreia de Arthur Jorge.
sem conhecer esses problemas da altitude, porque não está acostumado com isso na Europa, sem conhecer o elenco, e ele com essa filosofia de 4 atacantes foi para lá e resultado do jogo, 1-0 LDU, Botafogo perde o jogo. 2 jogos, 2 derrotas. Se a gente for analisar num campeonato em que você faz 6 jogos, você já perde 2, é muito difícil recuperar. Em alguns casos, impossível recuperar. Mas aí começou a redenção do Botafogo. O Botafogo jogou contra o Universitário, 3-1 Botafogo. Um jogo tranquilo, bem calmo. No jogo seguinte, a LDU novamente. Só que dessa vez no estádio Newton Santos. E o Botafogo teve alguma dificuldade. A LDU é um time que sempre complica para time brasileiro. O Botafogo teve alguma dificuldade, mas o Botafogo conseguiu vencer o jogo por 2-1. Voltando a jogar fora, o Botafogo pegou mais uma vez o Universitário, que era o time mais fraco do grupo, e o Botafogo fez 1-0 jogando fora. Quando o Botafogo ganhou do Universitário, com uma rodada de antecedência, faltava o jogo ainda entre Júnior Barranquilla e Botafogo, o Botafogo já estava classificado. O Botafogo ia jogar pelo primeiro ou pelo segundo lugar. E o Botafogo optou por entrar com um time misto, não fazendo muita questão de ficar em primeiro lugar. Pois bem, Botafogo empatou em 0-0 com o Júnior Barranquilla, Júnior Barranquilla em primeiro, Botafogo em segundo, né? E aí vieram o sorteio das oitavas, das quartas de final e semifinal. Vocês sabem que são chaveamentos. E assim, quis o destino que o Botafogo caísse numa chave que só pegou Rochedo. O Botafogo só pegou Rochedo. O Botafogo não pegou nada fácil nessa Libertadores. Diferentemente do Atlético Mineiro, que teve uma campanha mais light, adversários mais light. O adversário mais pesado do Atlético foi, sem dúvida nenhuma, o River Plate. Um adversário pesadíssimo, porque até o próprio Fluminense já vinha muito mal das pernas no Campeonato Brasileiro e a probabilidade do Atlético Mineiro ficar fora diante do Fluminense era muito pequena. Então, o adversário pesado que o Atlético pegou foi o River Plate. Agora o Botafogo, nas oitavas de final, o sorteio reservou para o Botafogo o Palmeiras. Víamos de um trauma muito grande diante do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. A imprensa paulista se deliciando porque o Palmeiras ia pegar o Botafogo. Alguns blogueiros, né, se deliciando. Pegamos o bairro. Né? Tem até uns vídeos que rolam aí na internet aí que são muito interessantes, são muito engraçados. Nós estamos nas quartas de final, porque já pegamos o bairro, já vamos passar, que não sei o quê, o Botafogo é freguês, etc. Aquela história toda mais de torcedor do que propriamente de analista. Mas o fato é que diante do Palmeiras... Ah, sim, um outro detalhe. Como o Botafogo ficou em segundo, o Botafogo sempre fazendo o segundo jogo fora. Que, diga-se de passagem, eu particularmente, eu acho que fazer o primeiro jogo em casa é fundamental. Parte para dentro do adversário, amassa, ganha o jogo e vai para lá para poder controlar a situação. Eu acho melhor jogar o primeiro jogo em casa. É uma questão minha. A maioria dos jogadores, a maioria das comissões técnicas preferem fazer o primeiro jogo fora. Eu, particularmente, eu acho mais interessante jogar em casa. E aí vem Botafogo e Palmeiras, 2-1 Botafogo. Um jogo que poderia ter sido muito mais. O Botafogo amassou o Palmeiras. 2-1 foi um resultado que ficou excelente para o Palmeiras, porque foi um amasso do Botafogo. No jogo da volta, eles achando que poderiam, né, simplesmente ganhar de 1-0, Estevão deu entrevista após o jogo, não, chegar lá eles vão ver como é que lá a gente é imbatível e etc e tal, não falou necessariamente com essas palavras, mas foi isso que ele quis dizer. E o Botafogo abriu 2-0 no Palmeiras, eles ficaram loucos. Deu um apagão, é verdade, cedemos um empate em 2-2, teve aquele gol muito bem anulado do Gustavo Gomes, porque a bola bateu na mão dele e ele finalizou, então o gol foi muito bem anulado. Jogo, aí na última jogada do jogo, no último lance, aquela bola do menino que bateu na trave, foi assim um negócio terrível. Se vai ali para os pênaltis, eu acho que o nosso astral ia estar lá embaixo, mas nós conseguimos segurar aquele jogo.
segurar aquele jogo, 2-2, classificado, para pegarmos São Paulo ou Nacional. Qualquer um dos dois seria um rochedo, seria uma dificuldade muito grande. Mas quis o destino que nós pegássemos um tricampeão da Libertadores, um tricampeão do mundo, que é o São Paulo. E foi o adversário que nós não conseguimos vencer nessa Libertadores. Nós empatamos com o São Paulo no Engenhão 0-0, um jogo que poderia fácil ter sido uns 4-0 o Botafogo, tamanho volume de jogo. Aliás, diria 4-1 porque o Caleri perdeu um gol no final. Mas assim, o nosso volume foi gigantesco diante do São Paulo. Poderíamos ter goleado o São Paulo, 0-0. Fomos para São Paulo, abrimos 1-0, amassando o São Paulo novamente, jogando tudo que podíamos, o São Paulo se defendendo. No finalzinho, Caleri vai lá e puf, acho que foi Caleri, né? Foi Caleri. Fez o gol de empate, 1-1, e a decisão vai para os pênaltis. Aí aquela loteria que todo mundo diz, mas eu acho que é mais competência do que propriamente loteria. E o Botafogo conseguiu ser feliz. John defendeu o último pênalti lá, acho que do Nestor, Rodrigo Nestor parece. E o Botafogo chega à semifinal. Pega um adversário que havia batido o Flamengo. Qualquer adversário que ganha do Flamengo acha que pode ganhar de qualquer um. A grande realidade é essa, acha que pode ganhar de qualquer um. E eles ganharam do Flamengo no Maracanã. Então eles vinham cheios de confiança. Só que quando eles foram jogar com o Botafogo, eles usaram da mesma estratégia que usaram contra o Flamengo. De se fechar ali, tentar uma bola vadia e tal, e pum, faz 1-0, se retranca e ganha o jogo. Não conseguiram fazer isso, se retrancaram muito bem no primeiro tempo, fecharam ali o Botafogo com aquela dificuldade de sempre, não conseguindo furar a retranca. Veio o segundo tempo, deram mole, 1-0, aí tiveram que sair um pouquinho, tentaram se abrir um pouquinho para poder tentar alguma reação, tomaram 5. Eu acho que se aconteceu um placar desse numa semifinal, de um time ganhar de 5-0, talvez tenha acontecido uma única vez antes do Botafogo. Não acredito que tenha acontecido muitas vezes isso. E o Botafogo vence por 5-0, vai com um time misto para o jogo lá do Uruguai. Não vou comentar aqui sobre os problemas que houve aí com polícia, nada, porque isso não é o foco. O Botafogo vai para o Uruguai e leva um time misto, até porque nós tínhamos naquela oportunidade ali vários jogadores pendurados com cartão amarelo, não poderíamos abrir mão desses jogadores numa possível final. O Botafogo perde o jogo, 3-1, mas assim, um jogo totalmente controlado. Eles fizeram 2-0, a Almada vai lá e faz 2-1, depois nós demos um molezinho ali, um apagãozinho ali, 3-1 para eles, mas aí já estava próximo do final do jogo e não teríamos muito o que fazer, e nem eles. Então assim, jogo controlado, derrota, mas derrota controlada. E chegamos à grande final. Estamos vivendo uma história fantástica, uma história linda. E essa história, ela não acaba aqui nesse vídeo. O final dessa história é amanhã. Eu não sei se nós vamos estar contando amanhã um final alegre ou se vamos estar contando um final triste. Mas seja lá o que venha acontecer, nós estamos extremamente gratos ao Botafogo por tudo que ele fez até aqui. Estamos muito gratos. Quero o título, quero a vitória, quero comemorar, quero rir, quero chorar. Mas assim, até aqui, o nosso time tem sido fantástico. Obrigado aos jogadores, obrigado a John Textor, obrigado à comissão técnica por nos proporcionar esse prazer de estarmos numa final de Libertadores. Fica aqui o nosso agradecimento ao Botafogo por tudo que tem feito pela torcida. Nos tirou de um ostracismo gigantesco para nos colocar no topo da competição mais importante das Américas. Obrigado, Botafogo, obrigado, John Textor, obrigado, Arthur Jorge, obrigado, jogadores. Força, Fogo, e até a glória amanhã.